Bom dia, pessoal! Hoje, quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. Infelizmente, a pausa dos aspectos astrológicos difíceis acaba amanhã, com a ocorrência de uma lua nova muito complicada, não tanto para o mundo, mas para o Brasil, porque esta lua nova ativa aspectos preocupantes no mapa do Brasil e a gente vai conversar sobre isso aqui neste vídeo. Porém, antes de falar disso, eu quero lembrar vocês que hoje à noite, lá no canal do Paulo Stecchio, às 20 horas, horário de Brasília, eu, Marco Aurélio, Paulo Stecchio, estaremos fazendo uma espécie de retrospectiva do ano. Vamos conversar sobre o ano de 2022 e também lançar as perspectivas para o ano de 2023. Então, aquele papo sempre muito descontraído e trazendo com uma forma bastante incisiva e crítica também as questões aí tanto do mundo holístico, esotérico, quanto dos movimentos que nós estamos vendo na nossa sociedade e os encaminhamentos que teremos aí para os próximos meses e os próximos anos. Então, tudo lá no canal do Paulo Stecchio, hoje à noite, esta live às 20 horas, horário de Brasília. Vamos lá falar então dessa lua nova que acontece no signo de Capricórnio e que vai reforçar aquele grupo de planetas, o que a gente chama de stellium, né? Uma reunião de planetas no mesmo signo e, portanto, foca nas características desse signo. Características positivas de Capricórnio. Capricórnio é o signo da construção do mundo, né? É aquela montanha com uma cabra lá em cima. Então, subi a montanha, escalei a montanha, fiz o meu trabalho, passei pelos desafios, passei pelas dificuldades e cheguei no topo do mundo, né? E a montanha é o lugar mais alto que você pode chegar, quase tocando o céu, mas ainda com os pés na terra, né? Então, o lado positivo de Capricórnio representa isso, a nossa capacidade de construir as coisas, né? Só que eu sempre falo isso, sempre lembro vocês que aquela cabra que está lá em cima da montanha de Capricórnio tem um rabo de peixe, peixe que representa o signo, né, de peixes, signo da espiritualidade. Então, qual é o recado aí, né? Suba a tua montanha, construa o teu mundo, mas não se esqueça que o fundamento de tudo está na espiritualidade. Por quê? Se o rabo de peixe não estiver ativo, se a espiritualidade não estiver ativa, e se você subir a sua montanha, construir o seu mundo sem ter uma ligação com a espiritualidade, com algo maior, tudo isso vem abaixo. E aí isso se transforma na carta 16 do tarô, a Torre Fulminada, né? Então, aí quando você tem o lado negativo de Capricórnio, que é a construção do mundo material desatrelado dos princípios espirituais, nós levamos a construção de todo tipo de coisa tenebrosa no mundo, né? Que é a face sombria de Saturno, regente de Capricórnio, né? E que traz aí a questão dos governos, o lado sombrio da política, o lado sombrio da economia. Então, todos esses aspectos vão estar aí bastante fortes e, evidentemente, Capricórnio representa o mundo geopoliticamente falando. Então, essa fase toda que vai acontecer a partir de amanhã da lua nova vai focar as características de Capricórnio. Vai, evidentemente, mexer bastante com os capricornianos, né? E também com aquelas pessoas que têm ascendente em Capricórnio, ou que têm a Lua em Capricórnio, ou que o Saturno, de uma certa forma, está aspectado no mapa de alguma forma importante aí. Então, tendo ênfase no signo de Capricórnio no mapa, você vai ser afetado mais fortemente por esse aspecto de Lua nova, tá? Agora, essa lua nova, ela tem uma durabilidade de até a próxima lua nova, que vai acontecer em Aquário, né? Então, essa lua vai ser dia 21 de janeiro. Então, o que nós já entendemos? Que o que vai acontecer amanhã tem uma duração de pelo menos um mês aí. Então, nós vamos ficar vivendo um mês sob as energias desta lua nova, bastante complicada, bastante perigosa para o Brasil. Há perigos sérios que rondam o Brasil para o próximo mês, né? E a gente vai analisar aqui por meio do mapa. Acompanhe aqui comigo. Para nós aqui do fuso horário de Brasília, a lua nova acontece amanhã, sexta-feira, às 7 horas e 16 minutos, né? Então, ela foca no signo de Capricórnio, porque a lua entra aqui
E o que é a lua nova? Nada mais do que a conjunção lua-sol que acontece todo mês, né? E geralmente acontece, né, em signos diferentes. Cada mês acontece num signo seguindo a sequência zodiacal. Às vezes acontece de ter lua nova em duas vezes no mesmo signo, né? Mas é uma possibilidade. No caso aqui, o que a gente está vendo, né? Você tem o Sol, Lua a 1 grau e 32 de Capricórnio, reforçando a reunião de planetas no signo de Capricórnio. Plutão, que já está aqui desde 2008, Vênus e Mercúrio, que entraram aí a coisa de uma semana atrás, né? Então, tudo isso aqui foca o signo de Capricórnio. Em termos mundiais, né, isso vai mexer com as estruturas geopolíticas no próximo mês todinho. Principalmente os manda-chuvas, né, aqueles países que mandam no mundo. Nós vimos aí um encontro entre Zelensky e Biden, então a gente já tem um prenúncio de que as coisas vão complicar, tá? A gente estava achando que a guerra estava já sendo uma coisa que estava ficando no passado. Me parece que vai haver uma repaginada e os astros indicam isso também. Por que os astros indicam isso? Por conta disso aqui, ó. Tá? Nesse momento da lua nova, nós temos esse aspecto que é um dedo de Deus com uma oposição no meio, né, e que é chamado de bumerangue, de aspecto bumerangue. Então, na verdade, essa cunha aqui, né, esse triângulo aqui, é o dedo de Deus, porque você tem um sextil entre Marte, que está retrógrado em Gêmeos, e Quirón, que recentemente voltou para o movimento direto em Áries, e eles fazem o quincúncio, que é um aspecto que a gente chama de adaptação, né, com o nó do sul em Escorpião, que tem a ver com o passado sombrio. Escorpião é tudo que está na sombra, né? Escorpião é tudo aquilo que está lá nas profundezas do inconsciente, tanto individual quanto coletivo. Mas como estamos falando aqui do ponto de vista coletivo, aqui o nó do sul vai trazer as sombras do passado de volta, né? Então, essas sombras do passado vão ser ativadas por Marte, deus da guerra, tá? Não precisa falar mais nada. E por Quirón em Áries, que está trazendo aí o renascimento do fascismo, do nazismo, do extremismo, do radicalismo em todos os sentidos, principalmente na figura do patriarcado tendo seus estertores, tentando defender o seu projeto de dominação mundial, né? Então, atos extremistas, atos golpistas, atos terroristas, né? Tudo isso pode desencadear aqui o processo de sombras, que o nó do sul representa o passado, aquele conjunto de padrões passados e que se repetem de forma inconsciente no coletivo e nos indivíduos, né? Num signo que é o próprio Escorpião, que é o signo da... e também tem a ver muito com o Escorpião, tem muito a ver com a morte, com a violência, né? No seu sentido negativo. Então o quadro é complicado, né? Nós temos aqui uma expectação que pode trazer algo tenebroso acontecendo aí no próximo mês, né? Agora do dia 23 até o dia 21 de janeiro nós vamos viver sob essa energia, né? Vale lembrar que essa lua nova, ela vai fazer quadratura com Júpiter, que acabou de entrar de novo, né? Fez o seu reingresso no signo de Áries, regido por Marte, deus da guerra. E Júpiter, quando atingido negativamente, ele exacerba, ele exagera, né? Ele traz um desregramento das coisas, né? Então vocês veem que o quadro aqui não é nada bom, né? Isso sem falar que isso nós já estamos vivendo há vários dias, a oposição entre Plutão e Lilith, né? Plutão, né, que é Hades, o senhor dos infernos, que é o regente de Escorpião, onde está o nodo que vai ser ativado pelo dedo de Deus, né? E Lilith também, que representa a parte do inconsciente, principalmente do feminino ferido pelo patriarcado e da necessidade de transgredir as normas, né? Então aqui você tem a Lilith, tanto a transgressão positiva, né, dos movimentos, dos excluídos, para tentar fazer valer o seu valor na sociedade, mas você tem o lado negativo de Lilith, que é o lado sombrio, que é o lado quase que demoníaco, vamos dizer assim, que é como se fosse a esposa aqui do Plutão, né? Então, marido e mulher em oposição aqui, dois reinados de sombras também batendo nessa situação. Então, é muita coisa sombria aqui se manifestando nesse mapa, né? Mas isso é
para todo mundo. Isso vale para quem mora no Vietnã, quem mora na Bielorrússia, na China, em Portugal, na Venezuela, porque é o mapa, né? Esses aspectos é o que vão estar acontecendo no exato momento da lua nova. O que muda de um país para o outro são os signos que vão estar aqui no ascendente, no meio do céu, de acordo com o fuso horário. Então, isso aqui muda. No caso do Brasil, neste momento, para nós aqui, joga toda essa patota na casa 12, que a gente sabe que é uma casa difícil, que traz lições duras a serem aprendidas, o último enxaguar de situações, né? Ou seja, a finalização dramática, e alguns chamam de karma, né? Eu já falei que eu não uso mais essa palavra karma, porque ela já foi tão assim, destituída de valor e tão deturpada, né? Mas vamos dizer assim que aqui a casa 12 tem a ver com tudo aquilo que está nos bastidores também, né? E que nós excluímos, as coisas que nós excluímos, fizemos vista grossa, passamos pano quente, minimizamos e de repente ela surge na nossa frente e fala, peguei, né? E nós temos Plutão aqui no ascendente, no momento da lua nova, no fuso horário do Brasil. Então não é pouca coisa, né? Plutão fala de mortes, de assassinatos, de violências, né, de milícias, fala de atentados terroristas e também de catástrofes naturais, de mortandade, mortes coletivas, desencarnes coletivos por catástrofes naturais ou por atentados ou por situações de massacres produzidos pelos seres humanos. Então o quadro aqui é bastante preocupante. Agora, quando a gente olha para o mapa do Brasil, aí a coisa fica feia pra caramba, viu? Se a gente coloca essas posições astrológicas no mapa do Brasil, o que traz aqui a preocupação, né? É que esta lua nova, ela cai em cima de Urano e Netuno. Existe aquela polêmica que a gente sempre fala aqui, né? Do ascendente do Brasil. Tem gente que trabalha com ascendente em aquário, eu trabalho com ascendente em peixe, já expliquei 1 milhão de vezes, não vou entrar mais nesse assunto. De qualquer forma, independentemente do mapa que é usado, se é o mapa com ascendente em peixes ou o mapa com ascendente em aquário, tá? Os dois pretensos regentes do Brasil, né? No meu mapa, o regente seria Netuno, no mapa de quem trabalha com um ascendente aquário seria Urano, né? Os dois serão ativados. Então, de qualquer forma, vai dar no mesmo aqui, né? A lua nova vai mexer com os dois. E até é interessante que o Brasil teve a sua independência no momento da conjunção entre esses dois. Talvez por isso essa indefinição do ascendente, né? O regente do ascendente do Brasil é Peixes ou Urano. Aliás, tem gente que não entende as coisas aqui no canal. Toda vez que eu mostro isso daqui, a pessoa fala, mas não é Virgem. Virgem é o Sol, criatura. É o signo solar, né? Então, assim, a gente está falando de signo ascendente, que é outra coisa totalmente diferente. E as pessoas não entendem as coisas e ficam fazendo pergunta boba aí, né? Então, assim, Virgem é o signo solar, do dia do nascimento aqui da independência do Brasil, né? Agora nós estamos falando de ascendente. E o que vai acontecer? Essa lua nova acontecendo nos regentes aqui, de possíveis ascendentes, ou regente de casa 12 e ascendente, vai trazer essa energia diretamente focada aqui no Brasil. É com a gente o negócio, né? E ainda por cima, fazendo quadratura com o Plutão do Brasil, onde o Júpiter também está aqui, ó. Exacerbando o perigo de morte, de luto nacional, de catástrofe natural. Ah, é para amanhã? Vai acontecer amanhã? Não! Eu falei que essas energias vão estar se desenvolvendo ao longo de um mês, até o dia 21 de janeiro, quando tiver a próxima lua nova, tá? Então a gente vai ter praticamente esse finalzinho de dezembro e mais 20 dias aí do mês de janeiro com essa energia atuando no Brasil. E o Marte retrógrado está se aproximando aqui de fazer uma conjunção com a Lua. A Lua representa a população, Marte representa a animosidade, a casa 4 representa também a população brasileira, né? E Júpiter está aqui junto também. Então aqui nós poderemos ter episódios de agressão, de violência envolvendo populares ou a partir de populares, né? Pessoas comuns, né, carregando armas que representa Marte na mão e causando prejuízo ao que está aqui na casa 10, que é a casa das lideranças políticas, né, de pessoas influentes, e é essa casa que vai estar ativada pela lua nova aqui, mexendo justamente com os ascendentes, os possíveis regentes do Brasil de ascendente.
Então é muito sério o que está se mostrando aqui, né? Então as autoridades têm que tomar muito cuidado, né? A posse do nosso presidente Lula vai ter que estar cercada de muita segurança, porque não só ele pode ser colocado em risco, porque estão aí colocando muitos apitos do cachorro na internet, né? E isso está circulando muita coisa esquisita que a gente tem visto. Mas, de repente, pessoas que estão ali participando do evento ou outras personalidades podem ser alvo de algum tipo de agressão. Então, é muito sério isso, né? O que está se formando aqui? Saturno ainda está na nossa casa 12. Ainda está aqui impondo duros desafios e duras lições. Ele só vai sair daqui, passar no nosso ascendente em fevereiro. Né? Então, a gente vai estar vivendo essa expectação difícil desse momento de duras penas, ainda não acabou, né? A gente está assim com o raiar de uma esperança, de uma visão mais altaneira das coisas, mas vamos lembrar que ainda estamos aqui amargando alguns aspectos bastante difíceis, né? Bastante complicados no mapa astrológico do Brasil. Depois nós vamos ter, nos próximos anos, a entrada de Plutão na casa 12, mas isso é um assunto para a gente falar lá a partir de 2024, né? Quando nós vamos ter realmente a entrada de Plutão na casa 12 do Brasil, e aí é algo para a gente começar também a pensar em outras questões que virão e que vão ser, de uma certa forma, decorrência desse estado de negatividade aqui. Então, isso envolve muita coisa. Veja que o eixo nodal, aquele nó do sul aqui, que vai ser ativado pelo dedo de Deus, né, que vai ser dedo de Deus, e o seu oposto, o nó do norte, está praticamente entrando em conjunção com o Saturno do Brasil. Então, olha quantas ativações, né? Nó do norte, o eixo nodal, se colocando sobre o Saturno do Brasil, duras lições, mas também consolidações importantes para pavimentar um futuro aí, vai depender de que lado nós vamos escolher dessa energia. Marte se aproximando novamente de uma conjunção com a Lua, trazendo perigo à população de ferimentos, de acidentes e também de violências armadas, tanto por populares ou de populares contra outros, enfim, essas questões todas. A lunação em Capricórnio atingindo a conjunção Urano-Netuno na casa 10, trazendo perspectivas de reviravolta e de coisas conspiracionistas na área de governo, né? E em quadratura com Plutão, que recebe Júpiter, que exacerbando a ocorrência de catástrofes naturais, mortandades coletivas e o luto nacional e a mobilização da justiça em favor de um crime hediondo, tá? Então, é um quadro gravíssimo, gravíssimo, é muita coisa negativa junto aqui no mapa. Então nós vamos agora ver como que essa energia vai se desenvolver ao longo desse mês todo que nós vamos vivenciar. Agora, tem uma outra questão importante que eu tenho que colocar aqui para vocês, que esta configuração, neste exato momento delicado da vida nacional, pode representar a prova final desse processo de sombras que se intensificou a partir de 2018 aqui no Brasil. Então, pode ser, né, que essa expectação toda bastante negativa, ela venha para mostrar o quanto de sombras nós conseguimos processar e nos libertar, e se nós fizermos esse trabalho de forma eficiente e positiva, nós conseguimos neutralizar, né, integrar, melhor dizendo, o lado sombrio da coletividade brasileira de forma bastante eficiente. Então, esses aspectos que vão se formar a partir de amanhã com a lua nova não trarão grandes perturbações para a gente. Mas, se nós não fizermos o trabalho eficiente de reintegrar a sombra, de trabalhar o lado sombrio, se ainda existe algum chamuscado disso daí, ainda existe alguma fagulha que pode reiniciar o incêndio, tá? Esta lunação pode sim trazer perturbações muito sérias no quadro nacional. Então vai ser uma avaliação, nós vamos ver como que o mês vai transcorrer, e a gente torce para que não aconteça nada de tão catastrófico assim, né? Se passarmos tranquilamente por esse mês e realmente não houver nenhum tipo de evento traumático,
Ok, significa que a gente fez alguma coisa certa no caminho nesses últimos 4 anos. Mas, se nós vivenciarmos algum tipo de complicação, algum tipo de evento bastante tenebroso, isso ainda pode significar que existe ainda um pouco de sombras a serem resolvidas, e aí nós vamos ter que começar a pensar sobre isso quando Saturno entrar no ascendente do Brasil ano que vem, e depois em 2024 com a entrada de Plutão na casa 12, serão momentos que nós vamos ter que encarar isso daí. Né? Então, vamos aguardar, vamos observar o caminhar das coisas, mas é bastante preocupante o quadro, a gente tem que se cercar de todos os cuidados necessários, possíveis e mandatórios para esse período tão crítico que nós estamos vendo, principalmente de transição de governo do fascismo para a democracia. Porque ainda pode ser que no contrapé as coisas possam trazer problemas sérios aí e a gente não quer que isso aconteça. Então, aqueles que têm ouvidos, aqueles que têm olhos para ver tudo isso, que tomem as devidas medidas para impedir que o pior aconteça. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.